Motumba Axé, meu populacho abençoado. Aqui quem fala com vocês é o seu guerreirinho suburbano preferido. E hoje, mais uma vez, acompanhado da nossa Dora Milaje, Stephanie Borges. E aí, Orlando, como é que você tá? Estou radiante. Olha! Estou verdadeiramente radiante. Não é ironia, pois hoje nasceu Rafaela, a irmã da Manuela, filha do Diogo e Suzane. E, por acaso, é a minha sobrinha, né, cara? Aê, tio de novo, hein? Que beleza. Tio de novo. Como é que é aquela coisa? 1000 engravidarão à minha direita, 1000 engravidarão à minha esquerda, mas eu serei o tio maluco que só vai ensinar coisa errada. Acho correto. Eu acho que a função, inclusive, é essa. Eu faço questão de ser a tia que dá livro, brinquedo educativo e, enfim, digo que ser princesa é chato. Cara, eu tô super nesse processo aí com a Manuela. Quando eu chego lá com ela, inclusive, ela faz o meu coraçãozinho nerd, assim, bater quentinho, sabe? Porque quando eu chego lá, ela quer assistir Batman comigo, ela quer assistir... o personagem preferido dela é o Flash. Ela se amarra no Flash. Cara, eu sempre fico emocionada com essas coisas e eu fico pensando assim, que bom que essa criança tem um adulto esquisito com que ela possa contar. Pera aí, chega aqui, vamos... A última vez que eu encontrei minha filhada, ela me apresentou um anime pra assistir e me deu um prazo que eu tenho até final de novembro pra assistir o Príncipe Dragão com ela, porque ela quer assistir a última temporada comigo comentando no WhatsApp. Cara, e assim, eu imagino que você deve passar isso com a sua filhada, porque é muito louco. Por exemplo, eu fui assistir aquele Como Treinar o Seu Dragão com a Manuela. E aí ela pirou lá no desenho, sei lá o quê. Mas é muito louco assistir esses desenhos com crianças, porque elas piram numas ondas muito doidas. Por exemplo, a Manuela pirou porque o dragão, ele não tem uma... o Banguela, que é o nome do dragão. O Banguela, ele não tem a asa, né? Tipo, a cauda, né? Sim. E aí, cara, ela ficou fascinada com isso. E depois spoiler do primeiro filme, mas o menino termina perdendo a perna, né? Cara, e ela ficou fascinada com essa história. E aí ela ficava assim perguntando, mas poxa, como é que eles podem viver aventuras se ela não tem uma perna? Aí, cara, olha só, disso a gente linkou com uns vídeos daquele Dodô, sabe? Daquele canal de YouTube que sobre bichinhos de resgate, sei lá o quê. Uhum. De uma menina que tinha uma má formação congênita no braço. E aí ela adota um cãozinho que também tem uma má formação congênita parecida. E elas têm o Nemo, saca? Tipo... E aí a gente foi assistir o Nemo. Cara, e ela começou a pirar nessa onda de ser diferente de ser normal, saca? Tipo... É impressionante, né, cara? Assim, eu falo isso assim, com fascínio, né? Porque assim, como esse conhecimento meio... diferente vai se construindo de uma forma muito espontânea, né? Você não precisa fazer muito. A criança vai criando o caminho sozinho. Você só tem que estar ali do lado só. Eu olha, acho então que tem se isso você aqui, dá né? certas referências, você apresenta e aí, de repente, quando você vê, já foi, né? A criança, ela mesma vai construindo os significados daquilo. Enfim, se você não ensinar a criança a ser capacitista, ela não vai ser. Pois é, cara. Agora, com a Manuela tá acontecendo uma coisa que eu tô me sentindo moralista. Porque a Manuela tem 4 anos e ela quer assistir filmes de terror. Cara, mas criança tem uma pegada com o tomar susto, né? O problema é que depois como é que processa isso? Porque tem criança que tem pesadelo, enfim. Eu sou uma criança de 35 anos que, cara, eu tenho pesadelo com filme de terror até hoje. Assim. Se eu ver muito, se me chamar pra maratonar sexta-feira 13, depois eu não durmo, entendeu? Como tio, a gente também tem que ter a responsabilidade de pensar o seguinte, tu vai lá, aí mostra um negócio que vai deixar a criança tendo pesadelo 15 dias, tu já voltou pra casa e tá a criança lá acordando de madrugada, entendeu? Os pais tendo que socorrer, pô. Aí é vacilo. Tem que ter uma certa responsabilidade até sendo tio doido do rolê. Pois é. Por falar em ter uma certa responsabilidade, Stephanie, o nosso episódio da última semana, né, bombou, né, cara? Bombou. Altas recomendações. Sabrina Fernandes, Rosana Pinheiro Machado comentando o nosso episódio, né, cara? Cara, eu achando que a gente ia ser cancelado. Não, nós fomos indicados por pessoas que respeitamos nesse podcast. Olha que coisa maravilhosa. Exatamente, né, cara, assim, mas e não só por isso, eu fiquei impressionado, eu acho que nesse último, assim, eu não sou muito afeito de o autoelogio, né, mas eu acho que nesse último episódio a gente jogou o fino da bola, porque assim, a gente conseguiu criar conexões com um monte de gente, sabe, assim, todo mundo encontrou alguma coisa pra falar do episódio, teve gente que me escreveu falando que sonhou
né, com Iemanjá e com o Preto Velho por causa do episódio, saca? Tipo, teve gente emocionada quando começou a tocar o Barravento, né? A pessoa falou que quando tocou aquilo, ela ficou toda arrepiada. Tipo assim, ela não sabia o que tinha acontecido. Ela falou, fiquei toda arrepiada. Eu falei, ih, rapaz, olha, procure o terreiro mais próximo. Eu procuraria. Fale com seu pai de santo. Talvez eu tenha ficado arrepiada com a macumba no fim do episódio, mas eu já sabia que isso era possível, eu já sabia que isso podia acontecer. Mas, enfim, hoje estamos para dar continuidade às nossas discussões polêmicas. Nossa, vamos usar essa palavra não, polêmico é uma dessas palavras que a gente tem que abolir desse podcast. Porque polêmico geralmente é sinônimo pra babaca, né? Tipo... eu acho que o problema eufemismo. É que estragaram a palavra polêmica e agora, depois que Bolsonaro virou polêmico, esvaziou-se o sentido do negócio. A gente vai comentar as notícias bizarras, Orlando. Pois é. Hoje a gente vai comentar, por exemplo, sobre a popularização do coaching, né? Um navio missionário que parou em cima de um assentamento marítimo de Exu. Cara, essa notícia é fascinante, né? E um missionário que foi convertido pelos indígenas. Cara, assim, o contemporâneo brinca com a nossa cara, Orlando. A gente faz o melhor que a gente pode. Exatamente, exatamente. Mas antes... recadinhos da paróquia. São muitas as maneiras como vocês podem ajudar o nosso podcast, compartilhando os episódios, indicando para os amigos, mas eu queria dizer que o nosso Mocó tá ficando cada vez mais bacana, não só porque tem gente do Brasil todo, mas porque a gente tem cada vez mais debatido alguns assuntos que a gente quer trazer pro Benzina antes lá no Telegram, no grupo dos apoiadores, e a gente tem recebido muito retorno lá e pego ideias para usar nos próximos episódios. Então, essa participação do processo tem sido muito bacana. Quem puder, vai lá no padrim.com.br/benzina, porque a partir de 4h20 você já pode vir para o nosso grupo no Telegram e entrar para essa conversa. Hoje eu vou ler um poema de Sofia de Mello Breiner Andressen. Deus escreve direito. Deus escreve direito por linhas tortas, e a vida não se vive em linha reta. Em cada célula do homem estão inscritas a cor dos olhos e a argúcia do olhar, o desenho dos ossos e o contorno da boca. Por isso, te olhas ao espelho, e no espelho te buscas para te reconhecer. Porém, em cada célula, desde o início, foi inscrito o signo veemente da tua liberdade, pois foste criado e tens de ser real. Por isso, não percas nunca teu fervor mais austero, tua exigência de ti, e por entre espelhos deformantes e desastres e desvios, nem um momento só podes perder a linha musical do encantamento, que é teu sol, tua luz, teu alimento. Então, Stephanie, a primeira notícia é: proposta que transforma coaching em crime será discutida no Senado. Sugestão popular enviada pelo sergipano William Menezes quer acabar com o charlatanismo. Especialistas se dividem em relação à regulamentação da profissão, mas pedem formação mais rigorosa. A notícia saiu na Época Negócios e ela fala que tem essa proposta popular, né, que está tramitando pelo Senado, que quer criminalizar a profissão, e essa sugestão, segundo a reportagem, causou um mal-estar entre os profissionais do setor de recursos humanos e treinamentos pessoais e dividiu a opinião dos especialistas da área. Há um grupo que critica a proposta e outro que defende a regulamentação, com o objetivo de acabar com os charlatões do mercado. Aí tem uma citação, né, do sujeito, né, do tal do William Menezes, que sugeriu
Ele diz assim: se tornada lei, não permitirá o charlatanismo de muitos auto-intitulados formatos sem diploma válido, não permitindo propagandas enganosas como reprogramação do DNA, essa é a minha preferida, e cura quântica, que diz respeito ao trabalho científico e metódico dos terapeutas e outros profissionais das mais variadas áreas, diz o autor da proposta, né? De acordo com o International Coach Federation, ACF, a atividade do coach é exercida atualmente por 70 mil profissionais no Brasil. Na teoria, qualquer pessoa pode se tornar um coach, desde que domine os conhecimentos da área. Entre as tarefas do coach está ajudar os clientes a identificar limites, superar desafios e desenvolver seu potencial. Coach há 8 anos, Bárbara Nogueira, conselheira de carreira e headhunter da Prime Talent, afirma que a discussão é prudente, mas acredita que a profissão deveria ser regulamentada, não criminalizada. Citando ela, banalizaram o termo coach. Hoje, há coach de exercícios físicos, de relacionamento, de felicidade, entre outros. A profissão é mais profunda que isso, porque ajuda a pessoa a atingir objetivos claros da vida. Então, Stefano, não vou ler mais a proposta aqui, não vou ler mais essa matéria, enfim. Mas você quer começar comentando ou eu continuo aqui? Cara, eu só queria dizer que, rolando aqui a matéria lendo, tem uma chamada lateral que diz assim: coach de prisão, os consultores que ajudam os ricos com a vida atrás das grades. Então, assim, a própria notícia já traz uma chamada para outra notícia que prova, né, a banalização do coach de uma maneira bizarra, né? Enfim, e aí nos Estados Unidos, que é justamente onde começa toda essa confusão dos coaches. Mas antes de você começar a sua pistolagem, eu queria falar sobre essa coisa bizarra, que é justamente como é que uma coisa que começou no mundo corporativo, que começou nessa esfera dos recursos humanos, enfim, de como as pessoas querem galgar determinados passos na carreira, as pessoas que acreditam, né, enfim, que dentro dessa estrutura do mundo dos negócios, se você bater suas metas, fizer tudo direitinho, souber se comportar, se vestir de acordo com o dress code, você vai galgar certos passos e vai atingir seus objetivos de carreira, né? Contratam esses profissionais para fazer toda uma análise de comportamento e tal, não sei o quê. Como é que isso foi banalizado? Porque, assim, a gente tá vendo aqui o coach de prisão, mas hoje em dia tem coach de maternidade, tem coach de relacionamentos, e tem um que eu adoro, inclusive, que é um sujeito que ficou famoso no Instagram, que é o homem que é coach de relacionamento para mulheres. Ele ensina para as mulheres como elas devem se comportar para atingir esse grande objetivo existencial das mulheres, que é conseguir um homem. Inclusive um desses sujeitos que ficou... Não foi só um não, teve vários que ficaram. Inclusive contra um desses pesa um monte de acusações de abuso sexual, né? Pois é, assim... Então assim, essa banalização do coach, na verdade, ela vai incorporando, assim, ela vira tipo uma hidra de Lerna, assim, né? Que cada cabeça vai abocanhando alguma coisa terrível que faz com que o capitalismo torne a nossa vida mais cheia de frustração e... Enfim, é o coach para relacionamentos, é o coach para maternidade. Aí você pega, sei lá, a heteronormatividade, o amor romântico, a maternidade compulsória... Tipo, tudo de ruim que a sociedade cria, aí vem um coach pra te ensinar como é que, se você fizer direitinho, supostamente você consegue. Assim, eu tenho uma ideia que pra mim... assim, eu acho que tem um pressuposto, pra mim é fundamental, de que o proletariado do novo milênio é o deprimido. Né? É o... assim, deprimidos do mundo univos. Somos todos deprimidos. Hashtag somos todos deprimidos. Então, assim, viver na sociedade contemporânea, na sociedade pós-contemporânea, é sobretudo viver deprimido. É sobretudo viver sob o signo da opressão. Né? Você se sente oprimido o tempo inteiro. Você tem sua subjetividade massacrada o tempo inteiro. Você nunca é adequado ao mundo em que você está vivendo. Né? Obviamente, tem graus e graus, né? Tipo, a gente sabe muito bem do que a gente tá falando aqui. Então, assim, só que até quando você vai lá no rosto padrão, pra citar o termo dele, até o rosto, o homem branco, heterossexual, enfim, até ele é inadequado, né? Até ele sofre grau de inadequação.
Até ele vai sofrer essa pressão contínua do seu... O mercado, a vida, tá sempre dizendo, você não é bom o suficiente. Então, eu acho que a questão é justamente essa, né? Isso aí é uma coisa que o capitalismo capturou e entendeu como faz funcionar e usa isso contra nós o tempo todo. E é por isso que até o rosto padrão é insatisfeito. E é por isso que você vê, por exemplo, como é que a frustração masculina está sendo capturada para outras esferas, inclusive muito piores, né? Que são enfim, esses movimentos misóginos, conservadores, enfim. Mas... Só um detalhe, só uma questão, desculpa te interromper, Stephanie, mas você falou uma coisa importante para não perder esse fio. Você falou que a frustração masculina é capturada por esses movimentos conservadores masculinos. Muitos dos mecanismos de captura desses sujeitos emulam coaches, sabe? Tipo, fóruns onde vão, por exemplo, ensinar esses homens a conquistar mulheres, a como se comportar, a como investir no mercado, saca? É por essas esferas de, olha só como que a gente vai ensinar você a cumprir suas metas, mudar seu mindset, sabe? Eles vão consumindo um monte de propaganda, um monte de ideologia conservadora. Você foi bastante precisa nesse comentário sobre isso. Então, e aí a gente precisa observar justamente isso, né? Como é que, assim, existem esses signos do sucesso, né? Que são criados, enfim, são convenções sociais, seja elas, tipo, a maternidade compulsória, ou o relacionamento, ou os signos de status masculinos, né? Que às vezes estão associados a dinheiro, poder, a tá com uma mulher bonita que é apenas um acessório, porque ele não gosta realmente daquela mulher, enfim, ela tá ali como... Um signo do poder, um acessório. A gente já falou sobre mulheres que ocupam esses espaços. E aí você, nessa necessidade, nessa busca constante, você cria essa figura que supostamente vai fazer uma mediação, que é alguém que sabe o que você precisa fazer para alcançar os seus objetivos melhor do que você. Exatamente. E assim, esse que é o ponto. É óbvio que ele sabe, né? Porque os seus objetivos são objetivos padrões. Nas 2 últimas semanas, 2 cenas de coachings ficaram muito populares na internet, né? Uma é o que se chamou de rinha de coach. Não sei se você viu isso, que é um sujeito, um apontando pra cara do outro, 2 homens bombados, usando camisa polo, sabe? Aquela coisa, camisa com cara com cavalinho, aquelas coisas todas assim. Tipo... hiper agressivo, um pra cara do outro, assim, gritando, por que você merece? Aí o cara, porque eu sou disciplinado, por que você vai fazer sucesso? Porque eu sou focado, tipo assim, pareciam que eles iam se matar, tipo, uma agressividade pulsando pra fora. E aí, essa semana, ficou popular também um vídeo que é a Haka do Sucesso. Sabe a Haka, aquela dança que alguns times de rugby fazem, né? E aí é um homem com um público gritando, imitando uma haka do tipo, eu sou focado, eu crio, eu penso, eu faço, sabe, batendo, saca? Um negócio hiper constrangedor. Inclusive, se a Nova Zelândia quiser invadir o Brasil, todo lado da Nova Zelândia, saca? Tipo, acho pouco, assim, se fizerem isso, vai ser pouco com a gente, porque merecemos. Cara, assim, e é impressionante, porque, por exemplo, pra mim, isso é sintoma de várias questões. Uma delas é justamente desse modelo de sociedade masculinista, onde valores tipicamente associados à construção de um sujeito masculino lá da metafísica liberal, né? O sujeito que é o dono de propriedades, né? Cara, e assim, me incomoda muito essa ideia de que você pode delegar o que você entende de sucesso para alguém te dizer. E aí existem passos a serem cumpridos e que você supostamente vai alcançar. Porque isso funciona muito dentro dessa lógica da meritocracia, né? Isso que você tá falando, desses discursos assim, eu sou disciplinado, eu sou focado. E, cara, não necessariamente isso vai garantir o resultado que a pessoa quer, né? Então você tem, sei lá, um investimento financeiro, uma dedicação, uma série de coisas. E, assim, o quanto... a nossa sociedade hoje tem uma série de problemas porque a gente não sabe lidar com frustração. Posso pegar um gancho? Pode. Que você falou disso? Porque você falou dos homens que são capturados por um sistema conservador, né? Essa ideia da meritocracia é fundamental nesse sistema. Porque esses sujeitos, muitos deles, né, inclusive alguns vão cometer violências,
violências reais, né? Tipo, não só ficar xingando pessoas na internet, né? Muito desenvolvimento desses sujeitos passa por essas cadeias de vamos ensinar essas pessoas a terem sucesso. Aí os caras não conseguem, os caras falham, né? Porque a gente sabe, o mundo é assim. E aí, o fracasso desses sujeitos é atribuído a uma interferência artificial no mundo, na ordem das coisas. Quem está interferindo de forma artificial na ordem das coisas? As mulheres, as minorias. Então, assim, a construção da raiva, do ódio racial, do ódio contra os LGBTs, do ódio contra as mulheres, para muitas dessas esferas, né, conservadoras, constituídas por homens brancos, muito jovens, né, é constituída nesse entendimento. Olha, você é um homem, você fez de tudo que você tinha que fazer, você estudou, você fez o que você tinha que fazer e você não teve sucesso na vida. A culpa não é sua. Não pode ser sua. Tem alguma coisa, tem uma conspiração acontecendo. Essa conspiração é presidida pelas minorias, é pelas mulheres, pelos gays, entendeu? Pelas minorias raciais. É impressionante como esse discurso aparece, assim. Então, mas isso tudo opera dentro dessa lógica de escassez do capitalismo, em que não existe tudo para todo mundo, né? Então, assim, você não tem riqueza para todo mundo, você não tem amor para todo mundo, você não tem saneamento básico, moradia, emprego para todo mundo. E as pessoas, elas compram esse discurso, né? E aí, o que acontece? Você, além dessa mentalidade da meritocracia, né? Do tipo, não, eu fiz, eu mereci, eu me esforcei. A pessoa cai nessa narrativa individual, né? Ela não olha para ver que é uma estrutura muito maior que está mobilizando a frustração de um monte de gente para fazer com que a gente continue alimentando o sistema sem questionar. Tanto que a frase que esses vídeos que ficaram famosos começam é o cara gritando, eu sou focado, eu crio, eu penso, né? Tipo assim, o cara não consegue em nenhum momento, ele consegue se conectar com uma estrutura. Em nenhum momento ele consegue se conectar com o resto da existência, né? Tipo, ele se pensa quanto exatamente isso, ele se pensa como um empreendimento. Sim. Ele não é mais um sujeito, ele é uma empresa, né? Ele se torna uma empresa. O Lacan dizia uma coisa que era assim... Olha, caraca, citei Lacan, olha isso. Mas o Lacan falava uma coisa que era importante. Que era... não existe ninguém que é 100% heterossexual, sabe? Tipo, um sujeito que se imagina 100% heterossexual é uma metáfora de si mesmo, sabe? Então, assim, esses caras, o que eles estão buscando é eles se tornarem metáforas de si mesmo, no qual todos os aspectos da sua vida são convertidos em trabalhador, né? Em uma esfera de financeiro, sabe? Tipo assim, eu não sou mais um sujeito, não sou mais um indivíduo com falhas, um indivíduo que sofre, que pensa, não. Eu sou um empregado, eu sou um empregador, eu sou um empreendedor, né? Tipo assim, todas as esferas da vida dele são metaforizadas e transformadas em potências de empreendedorismo, né? Aí tem aquela frase, como é que é? Enquanto eles dormem, você estuda, sei lá o que, bababá. Cara, que vida miserável, bicho. Pois é, bom, eu sou uma poeta que defendo que a gente precisa dormir, então, enfim, eu prefiro dormir minhas 8 horas e acordar, tomar meu cafezinho e escrever uns poemas. Mas esse que você tá falando sobre se tornar um empreendimento de si mesmo, quem fala sobre isso também é aquele filósofo coreano que eu já citei aqui antes, o Byung-Chul Han, que no Sociedade do Cansaço, ele fala o seguinte... O que causa depressão do esgotamento não é o imperativo de obedecer apenas a si mesmo, mas a pressão de desempenho. Vista a partir daqui, a síndrome de burnout não expressa o si mesmo esgotado, mas antes, a alma consumida. Perfeito. Pois é. Perfeito. E aí tem um outro lance que ele fala o seguinte: o excesso de trabalho e desempenho agudiza-se numa autoexploração. Essa é mais eficiente do que uma exploração do outro, pois caminha de mãos dadas com o sentimento de liberdade. O explorador é ao mesmo tempo explorado. Agressor e vítima não podem mais ser distinguidos. Essa autorreferencialidade gera uma liberdade paradoxal que, em virtude das estruturas coercitivas que lhe são inerentes, se transforma em violência. Adoecimentos psíquicos da sociedade de desempenho são precisamente manifestações patológicas dessa liberdade paradoxal. Então, assim, você é livre para ser um explorador de você mesmo.
Perfeito. Sabe, isso me lembra aquele pessoal que fica... Nossa, eu sou criativo, eu trabalho quando eu quero. Tipo, eu posso escolher se eu começo a trabalhar 12 horas seguidas, depois do almoço ou antes do almoço, saca? Tipo... A gente que já passou pelo mundo da publicidade sabe bem o que é isso, né, cara? Já viu muito isso. Bom, é aquilo. Eu atualmente sou empreendedora de mim mesma, porque eu tenho a microempresa individual. Mas eu acho muito curioso como é que as pessoas, às vezes, não param para refletir sobre como, por exemplo, há uns anos atrás tinha essa cultura, né, do tipo, bom mesmo é ser freela e tal, não sei o quê. E assim, hoje em dia não tem mais essa de valorizar a cultura do freelancer. Tipo, você é freelancer por uma contingência, porque ou você tá freelando ou você não tá trabalhando, cara. Exatamente. É engraçado você pensar, por exemplo, outro dia eu tava comparando freelancers, essa mentalidade que acho que a minha geração meio que entrou nisso porque teve que entrar mesmo, né? Tipo, a gente não queria entrar nessa onda, né? Tipo, a nossa geração cresceu sonhando, tanto que, por exemplo, quantas pessoas foram virar militares, foram fazer concurso público, sei lá o quê, porque todo mundo queria ser o Palhares, aqueles personagens do Nelson Rodrigues, o sujeito que chega quinta-feira à tarde, aí fala assim, quinta-feira à tarde, expediente praticamente terminado, assim, fim de semana chegando aí, tipo, a gente sonhava, né, tipo, com uma sociedade... Tem um ponto importante aqui, tem uma coisa que a sociedade caminhava ali no final da década de 70, 60, para uma sociedade com muito ócio, né? Assim, o ócio estava se tornando um valor. Tanto que o que acontece na década de 60 e 70 por causa do ócio é um monte de revolução, né? Tipo, do sentido... Revolução sexual, revolução cultural. Contra a cultura. Exato, o pessoal tava parando de fazer coisa, saca? Tipo, aí o que acontece? Tem uma virada no capitalismo ali, e aí começa a obsolescência programada de tudo, um desejo de consumo irrefreado, sabe? Tipo, nós que nascemos nos anos 80, pegamos essa virada, né? Assim, nós pegamos essa virada, sabe? Tipo, essa coisa de ter que trocar de televisão todo ano, então você vai ter que trabalhar pra ter que trocar de televisão e sei lá o que, blá 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 blá. E aí foi nesse momento que esse sonho do ócio foi abandonado, né? Tipo, agora eu tenho que trabalhar pra ter mais coisas. Mas uma coisa que é importante a gente notar que é justamente ali no fim da década de 90, início dos anos 2000, a gente tinha essa figura popular do workaholic, né? Era bem comum nas séries de TV e tal, assim, aquela coisa das pessoas bem-sucedidas eram pessoas que, tipo, colocavam o trabalho em primeiro lugar e sacrificavam, enfim, relacionamento. No caso das mulheres, sacrificam, enfim, maternidade e planos, porque tem essa urgência do sucesso que só se traduz como resultado do trabalho. E é sempre um trabalho, assim, que te permite mostrar símbolos de status. Não é, assim, uma satisfação com um trabalho que, sei lá, você faz uma coisa que você gosta e ganha pouco dinheiro, mas tem uma vida tranquila, sem encheção de saco. É por isso que aqui nós praticamos o preferiria não. Pois é. Exu debaixo do navio. Assentamento para orixá está submerso na Bahia. Livraria flutuante que se envolveu em polêmica ao definir Salvador como cidade de espíritos e demônios ancorou em cima do local. Quando o navio Logos Hope deixou a Europa no início de outubro, os tripulantes não imaginavam o que lhes esperava nas águas da Baía de Todos os Santos. Para começar, bem perto de onde o navio atracou, a uns 5 metros de profundidade, no porto de Salvador, está instalado o que as religiões de matriz africana chamam de assentamento de Exu. O que nem o comandante do navio e biblioteca deve saber é que Exu pode não ser santo, mas de demônio também não tem nada. Ó o repórter engraçadinho. Nossa, né? Pelo amor de Deus, toma vergonha nessa tua cara, meu querido. Tendo como base uma rocha afundada em uma área que separa
a Codeba do Ferry Boat, o assentamento de Exu foi descoberto em uma operação arqueológica que virou objeto de estudo da Yalorixá, mestre em estudos étnicos e africanos, doutora em arqueologia e arqueóloga mergulhadora Luciana de Castro, autora do livro O Exu Submerso, uma arqueologia da religião e da diáspora no Brasil. Ela confirma que o assentamento foi colocado ali como um guardião da Bahia, protetor dos marítimos e feirantes de São Joaquim. Para Luciana e para tantos outros sacerdotes integrantes do candomblé, não foi por acaso que o texto postado nas redes sociais da organização OM Ships International, responsável pelo navio, teve tanta repercussão negativa para o Logos Hope. 2 dias antes de atravessar o principal acesso marítimo para a Terra do Axé e atracar no Porto de Salvador no dia 25 de outubro, a OM Ships fez uma publicação no Facebook, na qual afirmou que a embarcação estaria se dirigindo a uma cidade conhecida pela crença do povo em espíritos e demônios. Essa notícia segue, tá? Mas eu queria falar que ela já teve alguns desdobramentos, porque, enfim, até esse episódio ir ao ar, a galera que escuta depois. Primeiro que essa Logos Hope, ela é ligada a uma ONG que patrocina missões evangélicas, né? Mas depois desse desdobramento, as organizações de religiões de matriz africana entraram em contato com o Ministério Público e o Ministério Público emitiu uma determinação de que a empresa vai ter que fazer um pedido de desculpas por essa postagem de cunho discriminatório e vai ter que postar um vídeo de até 3 minutos. Eles têm até o dia 6 de novembro para fazer isso, senão eles vão ter que pagar uma multa de R$1.000 por dia. Então, assim, mexe com Exu, mexe. Só um adendo também. Por conta disso, um povo de Santos se reuniu nessa segunda, né? Foram lá no Porto. E, para quem não sabe, segunda é dia de Exu, né? E Exu, como o senhor do corpo, né? Senhor dos corpos, Exu come sangue, né? Enfim, o Exu come corpos vivos, né? Esse que é o alimento. E essas pessoas não fizeram sacrifícios, né? Uma coisa maravilhosa, né? Tipo, eles se ofereceram, né? Tipo, a sua própria vitalidade é ali. Nós somos os negros, nós estamos aqui, nós somos o sacrifício de Exu, sabe? E fizeram um ato em protesto ao navio. Esse foi uma... Cara, isso é ação política macumbeira. Então, Orlando, vamos lá. Para os nossos ouvintes que sempre escutam aqui a gente, né, saudando Exu, né, atribuindo que nunca foi sorte, sempre foi Exu, fala um pouquinho aí pra galera sobre esse lance de Exu sem o senhor do corpo, vai. Assim, é porque Exu disse que Exu, ele foi o primeiro orixá na Terra, né? Ele foi o primeiro que veio pra Terra, né, pra ver a criação, e depois se recusou a ir embora, sabe? Então, por isso, ele é o orixá mais próximo dos humanos, né? Assim, ele é tanto que ele é muito ligado... Assim, todos os orixás são ligados, né, às paixões, às volições humanas. Mas Exu, ele é a própria essência disso, né? Não é à toa que a sexualidade, a sensualidade, né, o tesão, a fome, sabe, estão super relacionadas a Exu. O Exu, digamos, ele é o próprio afeto, né? Ele é a própria fome, ele é o próprio desejo. Exu é o próprio desejo, né? Porque fome e tesão são desejos, né? Então, Exu é o próprio desejo. Não é à toa que quando você tem as falanges, né, que são os guias que vão aparecer, porque você tem que separar o Exu dos Exus, né? Você tem o Exu Orixá e você tem aquelas entidades, né, que trabalham na linha de Exu, que são os Exus e as pombogiras, né? E eles, não é à toa que estas entidades têm como, digamos, uma grande marca característica serem pessoas de desejos, né? Sabe, boêmios, mulheres que foram prostitutas, sabe, tipo, são pessoas que viveram seus desejos. Então, assim,
isso não é uma coincidência, né? Então, assim, por exemplo, não é coincidência que o orixá que come... Na verdade, Exu come de tudo. Essa é uma outra questão, né? Era isso Exu que eu ia come de falar. tudo. Tem uma história muito maravilhosa, inclusive, que é quando o Exu nasceu, enfim, ele foi devorando tudo que viu pela frente, né? Porque a fome dele era imparável, assim. E aí chegou um momento que ele, tipo, depois ele coloca tudo pra fora. E aí parece que tem essa questão... É porque é o ciclo, né, do axé, né? Essa questão de que Exu sempre tem que comer primeiro. Né? Exato. Para que a comunicação entre os mundos funcione bem e seja bem estabelecida. Porque Exu também é o senhor do vazio absoluto, né? Que ergue... Ele é o senhor do vazio absoluto que ergue a própria existência, né? Tipo, sobre qual a existência se ergue. Ele é o senhor dos espaços, né? Dos espaços vagos. Não é à toa que ele é a síncope, né? Ele é o que acontece entre um toque e outro. É aquilo do... A gente já falou até isso no episódio do Simas, né? Então você, por exemplo, você vai ter ali um tá-tum. Tá-tum, porque pra quem não sabe, o atabaque ele tem 2 toques, né? É o tá e o tum. É o tá e o tum. Então, assim, entre o tá e o tum, você faz alguma coisa, né? Entre esse espaço que é preenchido é a síncope, é o Exu, né? Tipo, ali é o espaço da invenção do Exu. Tanto que isso é o Simas falando, né? Tipo, é a encruzilhada, né? A encruzilhada é o seu ambiente por excelência. Agora, dito isso, o que me fascina nessa história de uma forma tremenda é Exu estar nas águas, né? Cara, eu já quero ler esse livro desse Exu submerso, porque eu fiquei intrigadíssima com essa história. Porque essa mulher, ela é filha de Exu que escreveu isso. O que já é uma coisa muito rara de se ver aqui no Brasil, né? Pessoas que são feitas em Exu. Geralmente, você pega a filha de Exu e vai fazer em outro santo, né? Tipo, geralmente Oxalá. É engraçado que em Cuba, né? Assim, em Cuba é mais fácil ter filho de Exu do que filho de Ogum. Nossa! Né? Eu sou um completo desajustado em Cuba. Desconfio que não só lá, mas tudo bem. Tudo bem, mas aqui eu sou socialmente aceito, tá ligado? Mas assim, inclusive tem casos já ouvi casos de pessoas que são filhos de Exu, que são feitos como filho de Ogum também. Até porque existem certas semelhanças, certas proximidades. É isso que eu ia falar, tem uma proximidade aí. Não é à toa que quando você vai ver, por exemplo, as falanges de Exus na Umbanda, quem é o general é Ogum. Né? Quem comanda as falanges de Exu é Ogum. Então, assim, mas também tem uma relação muito profunda de Exu com Iemanjá, né? Assim, para algumas pessoas, Exu é um dos filhos de Iemanjá, né? Então, assim, ele tá ali e os mares também são, digamos, vetores da informação, né? São vetores da criação também. Então, assim, eu não vejo... A gente já falou aqui, assim, se a gente parte do princípio de que não existiria criação se Exu não estivesse presente e que ele é o orixá dos caminhos, enfim, de certa forma estar no mar também faz todo sentido. Porque assim, como seriam feitas as travessias, né? Exatamente. Agora, cara, isso é tão fascinante, mas assim, eu queria ver muito um documentário do Herzog sobre isso, sabe? Tipo, eu acho que esse é o segundo documentário. Se eu tivesse dinheiro, tivesse grana, eu pagaria o Herzog pra fazer 2 documentários no Brasil. O primeiro seria sobre o Padre dos Balões. E eu não falo de sacanagem, não, cara, porque eu acho que o Padre dos Balões é um caso tão bizarro que só o Herzog conseguiria fazer um documentário interessante sobre isso, que a gente não ia ficar rindo do cara. Tipo aquele cara do urso, sabe? Cara, já viu aquele documentário? Mas você sabe que existe uma teoria de que tudo começou a dar errado no Brasil depois que o Padre dos Balões desapareceu, né? Faz muito sentido. Faz muito sentido, né, cara? Pois é. E o outro documentário que eu queria ver ele fazendo seria esse documentário sobre esse Exu submerso. Que isso é tão fascinante. Não, e assim, e não só sobre o Exu, porque essa é uma coisa que o Herzog faz, né? Ele ia fazer um documentário sobre o Exu e sobre essa mulher que estuda porque essa mulher é uma filha de Exu que virou mergulhadora, arqueóloga. Cara, essa mulher é sensacional. Eu quero ser amigo dessa mulher. Extremamente pesquisadora e alorixá, mestre em estudos étnicos africanos, sabe? Assim, você vê que a pessoa tem uma vida mobilizada aí em torno de uma série de questões das religiões de matriz africana. É muito bonito. Agora, só uma coisa, Stephanie. Outro dia, e hoje eu fiquei pensando sobre isso, né? Eu acho que um dos motivos, as pessoas geralmente tem uma questão com Exu, falando que
Porque Exu é muito sincretizado com imagens que os cristãos associam com o diabo, né? Imagens diabólicas, sim, enfim. E eu acho que essa associação original sempre é aquela coisa que a gente sempre tenta aqui nesse podcast fazer o contrário, né? Fugir dessa ideia do sincretismo como uma mera coisa reativa, né? Mas, assim, os europeus demonizaram os Exus, né? Tipo, o Exu, e aí, sei lá, o povo do santo comprou essa ideia, vamos continuar usando aqui a imagem do diabo pra isso, porque é a tradição. Não, cara, eu acho que dentro da cosmologia cristã, de fato, quando você vai olhar pra cosmologia cristã, dar uma perspectiva macumbeira, o ser que mais se parece com o Exu é o diabo. Porque ele é inclassificável. Ele é inclassificável. Ele é tudo, né? Ele é o sete pele, né? Tipo, mas é verdade. Ele é porque o pai das mentiras, né? Tipo, o senhor das mentiras, não é porque no sentido das inverdades, né? Assim, é no sentido de é o pai da ficção, né? Pois é, você sabe que tem é o pai da criação. Assim, eu gosto muito dessa associação de Exu com a figura do trickster, né? Que é aquele deus que faz a coisa, enfim, conta uma mentira, engana um, então faz a coisa funcionar, né? E, enfim, na mitologia grega é muito associado a Hermes, né? Mas eu acho muito curioso isso, porque eu acho que a maior associação que eu vejo entre a figura do diabo e Exu, na verdade, é uma irreverência, né? O diabo é o que chega lá e fala, não vou aceitar essa ordem aqui, os anjos todos bonitinhos e tal, obedecendo tudo, enquanto Deus vai lá, cria os humanos e depois quer que a gente fique lá tomando conta. Tipo, não, isso aqui não me interessa. Sabe? E ele aceita cair, entendeu? Tipo, ele sabe que a insurgência dele vai trazer consequências. E ele se revolta assim mesmo. Então, assim, no fim, eu sempre acho muito curiosa essa figura do diabo, porque ele sabe que a insurgência dele vai trazer consequências pra ele, mas ele também sabe que, assim, se Deus precisa de um opositor, tipo, lá vai ele fazer esse papel. Agora, já antecipando o terceiro bloco desse podcast, mas vou fazer aqui um momento etnologia, né? Porque para o Zaikewara, né, uma coisa que é muito... A conversão do Zaikewara, o Zaikewara, já falei isso aqui, o Zaikewara, quando eu vivia lá, eles se converteram, se tornaram evangélicos. Só que a figura que eles tinham maior interesse não era Deus. Porque Deus era um ser onipotente, não era onipotente, era um ser que vivia isolado, sabe? Tipo, inacessível. A figura que eles tinham acesso ao cosmos, né, cristão, era o diabo. E aí que tem um ponto. Se não fosse o diabo, não existiria nada. Porque é o diabo que, por conta de que o diabo queria ser tanto quanto... O diabo queria ser o igual de Deus para eles, né? O diabo não quis ser mais que Deus. O diabo quis ser um companheiro de Deus. E aí, Deus puniu isso. Na verdade, assim, é muito ambíguo se Deus puniu ou se o diabo fez um acidente. Na verdade, é muito mais o diabo se acidentou no processo do que Deus fez alguma punição, porque Deus nem viu o diabo, saca? E aí o diabo cai do céu, perde toda a sua forma e se torna uma fumaça sobre o mundo. E essa fumaça sobre o mundo coloca nos homens uma coisa que os Zaikewara determinam como putal roterré, que é o desejo destoante. O que é o desejo destoante? Porque até então só existiam pessoas e jabutis. Não existiam animais. O desejo destoante cai dentro de um homem chamado que eles chamam de Tukasa Sara, cuja tradução do nome é o dono da tocaia. Esse homem começa a desejar seus semelhantes. Ele quer comer as outras pessoas. E aí, dessa fome que ele quer comer as outras pessoas, ele desenvolve uma tecnologia para transformar essas pessoas em presa. Ele desenvolve a tocaia, que é uma cabaninha, e aí ele fica lá escondido, e a partir da ponta da flecha, quando ele flecha as pessoas se transformam em bicho. Então, assim, essa cópula que faz humano-bicho, que é fundamental para compreender, digamos, a emergência da diferença intestina entre os seres vivos, né, entre os viventes, que é fundamental para a criação do mundo como nós conhecemos hoje, é uma consequência direta do diabo. Se o diabo não existisse, não teria mundo. Cara, mas eu acho muito curioso porque é assim...
essa visão do diabo como maligno, ela tá profundamente arraigada nessa coisa da cristandade mais ferrenha, né, em que você vive nessa lógica binária em que para você ter o bom, você precisa ter o mal. E aí você precisa situar esses extremos. Quando você sai dessa lógica cristã, os seres são múltiplos. Né? Assim, me incomoda demais, por exemplo, que as pessoas não falem que Deus era extremamente punidor e julgador no Velho Testamento. Não, você está sendo branda. Ele né? Ele Assim, cometeu diversos genocídios. Deu errado, assim, deixa eu mandar um dilúvio aqui afogar todo mundo. Assim, a palavra técnica da ONU é genocídio qualificado aí. Mas enfim. E aí eu acho muito curioso, porque assim, é muito fácil para as pessoas, sei lá, fazerem uma associação para demonizar as religiões de matriz africana, sem parar para refletir sobre a simbologia dentro do próprio cristianismo, sabe? Assim, Jesus passou 40 dias no deserto lá trocando ideia com o diabo. E aí? Entendeu? Saiu de lá e foi fazer o rolê dele. Tranquilo. Entendeu? Tinha Quem convicção do que veio ao mundo para fazer. Quem nunca? Né? Quem nunca teve aquela fase da vida que tu tava ali flertando com o cramunhão, sabe? Tava ali perdido. E aí eu acho que tem isso também, assim, a gente precisa parar e pensar como é conveniente certas associações que vão por esse lado mais raso, por esse lado mais simples. E eu acho que parte do medo que certas pessoas têm dessa figura, né, do Exu, é justamente o medo que elas têm do próprio desejo. O medo que elas têm do próprio corpo. Porque a gente vem de uma cultura que demoniza o nosso corpo e o nosso desejo o tempo inteiro. Perfeito. E, assim, isso é importante, porque quando você passa, as pessoas falam uma coisa que é sempre engraçado, assim, o candomblé e a umbanda não tem pecado. Tipo, e como é que vocês fazem? Ué, a gente vive, assim, é impressionante, assim, porque quando você vai olhar, por exemplo, até pros orixás, né, os orixás não são exatamente padrões morais perfeitos, né, muito pelo contrário, né, muito pelo contrário. Cara, a gente tá lidando com o múltiplo e com o complexo e com o contraditório o tempo todo, né, assim, porque, cara, assim, não existe a gente refletir a cosmologia cristã sem pensar que o diabo faz parte do plano de Deus, sabe? Ele faz parte do plano da criação, entendeu? Essa ideia de que, nossa, surgiu esse inimigo do nada. Se Deus era onipresente, onipotente, onisciente, ele sabia que ia dar ruim. Pois é, inclusive, assim, eu acho que essa leitura que os Aikewara fazem, né, do diabo, que eu acho que eles conseguem capturar exatamente o que é o papel dele na Bíblia, né, que é o vetor da diferença. Ele é o vetor, ele é o dispersor da diferença, e é o dispersor do desejo, né, assim, é o desejo porque para os Aikewara é o desejo que instaura a diferença entre os seres. Quando você deseja algo, esse algo não é você. Porque você nunca pode... O desejo Aikewara, né, como de várias populações ameríndias, o desejo dele é eminentemente antropofágico. Né? Você sempre vai desejar... Já dizia Oswald de Andrade, né? Eu só desejo aquilo que não é meu. Então, se eu desejo algo, esse algo não sou eu. Até porque se você desejar você mesmo, isso se configura narcisismo, não? Exatamente. E essa figura... Tanto que essa figura de desejar a si mesmo para os Aikewara é uma coisa absurda, assim. A coisa mais... Assim, a coisa mais grotesca que eles podem imaginar é justamente a produção de vetores de semelhança, né? Então, por exemplo, o clone, a clonagem é um absurdo. É uma coisa hedionda pra eles, assim, você ter dois seres iguais. Esse é um problema mesmo. Tem uma passagem do Levi-Strauss que está ali na História de Lince, onde ele nota uma coisa importante. Para os mitos indígenas, nem os seios podem ser simétricos. Mas não são. Assim, porque até os seios... Exato!
Spoiler! Aquele momento que vamos desiludir as pessoas desse podcast, gente. Não são simétricos, nunca são iguais. Sempre tem um que é um pouquinho maior do que o outro. Fato. Mas esse que é um ponto importante que, por exemplo, os povos ameríndios, eles fazem disso um ponto do seu pensamento, né? Porque, por exemplo, você vai pegar, por exemplo, as pinturas Cadwell. E aí você vê, é impressionante, por exemplo, a pintura dos Cadwell é assimétrica, né? Você pinta um rosto de um lado, a outra metade do outro, né? A assimetria que é o valor de beleza pra eles, né? Então, quando eles vão narrar o mito, né? Então, assim, por exemplo, eles narram especificamente a assimetria dos seios, né? É um detalhe narrativo importante, porque isso é um vetor do pensamento, né? Dessa assimetria natural, eles extraem uma potência, né? Eles extraem um pensamento. Isso me parece bonito, mas eu acho que agora, já que a gente já tá entrando na seara do pensamento indígena, é melhor a gente ir pra próxima notícia, Rolando. O missionário que virou ateu após viver com índios brasileiros e fez uma das maiores descobertas da história da linguagem. Muito sensacionalismo, né? Mas, enfim, o linguista e acadêmico americano Daniel Everett teve sua vida completamente transformada por conviver ainda nos anos 70 com os índios brasileiros da tribo Pirahã da Amazônia. Everett, na época missionário cristão, uniu-se à tribo com a missão de traduzir a Bíblia para o idioma Pirahã. Não saiu conforme planejado. O americano não só ficou surpreso com a estrutura inusual do idioma Pirahã, como pela vida cotidiana da tribo. Então o missionário acabou se tornando ateu. É porque tudo é com conversão, né? Pra essa galera só funciona na base da conversão, né? Enfim, meus venenos à parte, a língua deles não tem passado nem presente. Eu vou pode ser eu fui ou eu irei. Você precisa entender o contexto, explica Everett em uma entrevista por telefone à BBC News Brasil, em português fluente pelas 3 décadas passadas, estudando as línguas do Brasil. Aí ele diz assim: aprendi sobre uma autoconfiança que eles têm de poder lidar com o seu meio ambiente e a felicidade que essa confiança traz para eles. Eles sabem que existe um passado, mas não falam sobre ele porque o passado já era. O importante é cuidar dos filhos, é cuidar do seu ambiente agora e não se preocupar com o futuro. Eles não têm um culto ou religião. Eles não têm crença em um Deus superpoderoso que criou o mundo. Simplesmente são, na realidade, cientistas empíricos. Têm conhecimento pelas experiências da mata e não especulações sobre o que não dá para ver. Deixa eu só fazer um comentário antes que você comece a brilhar aqui nesse podcast com toda a sua sabedoria sobre os povos indígenas. Mas eu queria só destacar, antes da gente começar a destrinchar essa notícia, que é engraçado que o sujeito vai lá, ele conhece, ele convive com esse povo, ele lida com todo um modo de vida, né? Mas ele ainda tá munido de todo um referencial da nossa cultura, né? Ele chega lá e fala: os caras não têm religião, os caras são cientistas empíricos. Aí eu não sei se o problema é do missionário linguista ou se é do jornalista que tá tentando colocar a coisa em, sei lá, termos inteligíveis, sabe? Mas assim, isso foi uma coisa que quando eu li a matéria, eu falei assim, isso tá esquisito. Então, eu conheço o trabalho do Everett, né? Assim, a gente costuma lê-lo, né, dentro dos nossos cursos de formação. Ele tem um livro, inclusive, bastante famoso sobre a língua Pirahã e é a linguagem dele, assim, é a onda dele essa. Porque ele, como que eu disse de uma maneira bastante venenosa, né? Ele só funciona na linguagem. Tem uma galera. Tem uma coisa que o Deleuze fala, porque a gente tem que sempre precisar do Deleuze nesse podcast, né? Porque senão ele não vai pro ar. Mas o Deleuze tem uma coisa que ele fala quando ele lá no Rizoma, né? Que é o platô inicial do Mil Platôs. Que ele fala assim: tem pessoas que têm uma árvore plantada na cabeça, sabe? Tipo, que a árvore é uma oposição ao rizoma, né? E eu acho que esse Daniel Everett, ele é uma dessas pessoas que tem uma árvore plantada na cabeça. No sentido de que ele não consegue escapar do vocabulário da conversão. Assim, ele tá sempre se convertendo, porque assim, ele era evangélico, cristão, de repente ele vira ateu, porque ele vai passando de um sistema pro outro, e ele
E a descrição que ele vai fazer dessa população é pela falta, né? É aquilo que falta a eles, né? Assim, falta a eles uma religião, ainda que seja um elogio, ainda que num tom elogioso, né? Tipo, não, falta a eles uma religião, por isso eles são pessoas mais puras, eles têm uma autoconfiança, eles vivem no presente, eles são pessoas, assim, eles são, digamos, a essência da experiência. Nós perdemos muito tempo com bobeira. Não, e eu acho muito engraçado porque, assim, você viver ancorado no presente não necessariamente quer dizer que você não tenha religião, porque, enfim, os budistas estão nessa pegada também, enfim, de procurar viver o momento e estar presente, e a meditação tem toda uma base nisso. E, assim, isso não tem nenhuma questão com a existência de Deus ou não. Não, e assim, e tem uma questão que pra mim é fundamental, e a gente já abordou isso nesse podcast, que é a minha restrição com o termo religião, né? O valor comparativo que podemos dar ao termo religião, porque é isso, por exemplo, eu como praticante de uma arte, eu gosto de chamar de artes do axé, né? De artes de matriz africana, mas assim, porque a gente já falou isso no episódio sobre afuturismo, eu entendo isso como uma tecnologia, né? São tecnologias. Ogum nos ensina tecnologias, né? Nós aprendemos tecnologias. Porque quando você vai... É sempre isso. O termo religião, mesmo quando ele é aplicado para religiões de matriz africana, ele é sempre aplicado com uma falta implícita, né? São religiões sem livro. Cara, são religiões sem pecado. E você sabe que eu acho mais engraçado? Eu não sei se foi o Simas, mas eu ouvi algum macumbeiro respeitável outro dia falando que, assim, religião parte de uma ideia de você retomar uma ligação, né? E, assim, na matriz africana isso não acontece. Porque, assim, você não precisa religar nada. As coisas estão fluindo ali. Então, enfim, e você não tem, por exemplo, essas figuras de mediação que você tem tão presentes no cristianismo, né? O padre, o pastor, assim. A ideia de religião clássica, ela tá sempre ligada a uma mediação que vai aproximar você do divino. E não de que você possa entrar em contato com o divino a partir da maneira como você participa ali no terreiro. Pois é, porque o vetor principal é que, assim, essas religiões já são dadas, né? Essas relações já são dadas, né? Tipo, você as atualiza. Não é uma questão de religação, ela já tá dada, seu corpo é formado por aquilo. Né? Não é uma esfera abstrata com a qual você vai se conectar por meio de uma moral. Não é isso, né? Tipo, o axé, ele perpassa a própria existência. O axé, ele é a própria carne, né? Ele é o próprio sangue, né? Ele é o próprio sangue que circula, ele é a própria vida, né? Então, não tem essa esfera da religação com uma esfera metafísica abstrata. Pelo contrário, você só está simplesmente desenvolvendo potências do seu corpo, da sua existência. Isso é fundamentalmente, as artes do axé falam sobre isso. Não é à toa que a comida pra gente é tão importante, né? Assim, esse é um ponto fundamental. Então, assim, eu acho que o meu primeiro problema é com essa história, né? O outro problema é justamente essa... Eu não vou entrar aqui no critério da teoria gerativa, desse debate dele com o Chomsky e tudo mais, porque, enfim, eu não sou linguista, sabe? Enfim, eu não tenho como optar, ainda que talvez eu esteja mais inclinado à escola de Chomsky pela minha própria formação, pelos meus próprios professores que eu tive, enfim, durante minha formação como antropólogo e etnólogo. Mas, assim, um ponto pra mim que é importante, eu acho que, sim, você lendo o livro do Everett e você lendo a maneira como ele fala dessas populações, há aí toda uma fantasia primitivista, né? Há aí toda uma fantasia no qual as populações indígenas, elas figuram como pastiches, né? Como, digamos, possíveis pontos de inspiração para que a gente seja capaz de nos libertar de uma certa farsa que colocamos sobre nós mesmos, né? Sempre tem um idioma da verdade, né? Parece que nesse caso eles são os portadores de uma certa verdade moral sobre a existência, né? Assim, os caras... A gente tá sempre, por conta dessas fantasias primitivistas, a gente tá sempre em busca de uma verdade. Sabe, uma coisa pra chamar de... Nossa, porque depois que eu convivi com essas populações, eu me tornei uma pessoa, eu me tornei um ateu, me tornei uma pessoa mais inteligente, uma pessoa melhor, e sei lá o quê. Cara, você rapidamente sobrecodifica esse encontro nos termos narcisísticos, né? Nos termos de uma formação do eu. Essas populações se tornam apenas, como uma vez você falou disso, né? Acessórios na trajetória do herói do sujeito, né? Então, mas era o que eu ia lembrar, né? Assim, tava demorando chegar a minha vez...
Desculpa, mas eu me empolguei. De como a Bell Hooks... Não, é minha vez de citar Bell Hooks. Não era porque você estava empolgado falando demais, não. Tava demorando pra voltar a Bell Hooks nesse podcast. Ela comenta sobre como essa coisa do primitivismo, ele serve pra reforçar o exótico, né? E a partir do momento que você coloca... os povos nesse local de uma suposta pureza, de uma verdade, enfim. Isso é uma maneira de você recusar a humanidade deles. Né? Porque eles só existem ali enquanto essa diferença que está ali para ser consumida pelo branco entediado que vai lá para se aproximar e ter uma experiência transformadora ou um momento edificante e depois voltar para a sua vida e ter uma história para contar, né? Somos incapazes de imaginar outra coisa por nós mesmos. Nós temos que recorrer a essas pessoas, né? Tipo, eles são a nossa imaginação. Só isso que eles podem ser. A nossa imaginação de algo melhor. Cara, eu acho muito curioso, porque parte dessa matéria perde uma questão aí que eu acho muito curiosa, que é o seguinte, é como a linguagem informa o pensamento, né? Assim, que é uma coisa que me parece crucial aí nessa história toda, que é como, por exemplo, o pensamento desses indígenas, né, por não pensar em termos de passado e futuro, como isso influencia o modo de vida deles. Porque aí depois, assim, em vez de se debruçar e analisar como eles estão pensando a própria vida e a própria existência, porque a linguagem deles dá conta do imediato, né? Eles não têm essas abstrações temporais que alimentam uma série de neuroses na nossa vida contemporânea. Isso rapidamente se converte para um debate sobre o Chomsky e, enfim, o Everett. E assim, cadê os indígenas, sabe? Só estavam ali para ilustrar a treta dos linguistas brancos. E tem uma coisa que ele fala que pra mim me soa muito estranho. O Spirahan não acredita num ser super poderoso e tudo mais. Mas eu lembro que tem um demiurgo entre o Spirahan, que é o Igagai, se eu não me engano, o nome é esse. Que é um sujeito que, inclusive, ele não é um demiurgo digamos, super poderoso tal como Deus, né? Mas ele tem uma influência sobre o cosmos. Porque, de fato, assim, boa parte dos demiurgos indígenas, ou eles são figuras muito abstratas, sabe? Tipo o Seneru do Zekiwara, que é um sujeito que... Não é um sujeito, ele é uma fumaça no cosmos, não tem nem forma, e ele ignora a existência dos seres. Ou ele é um sujeito que... Ele tá ali... O demiurgo, ele tá na vida, né? Ele tá, digamos... Ele interfere na existência. Ele interfere na existência de uma maneira muito mais intensa do que os meros mortais, vamos colocar dessa forma. Mas os demiurgos podem ser mortos. Então isso me soa um tanto quanto estranho, né? Tipo, ele falar que não tem essas figuras. Eu acho que tem uma tentativa ali de conformar, digamos, o material etnográfico a um certo discurso, justamente, essa ficção primitivista sobre essas populações. Eles querem transformar os caras na nossa imaginação sobre o que é bom, sabe? E eu me pergunto até que ponto, assim, isso não é uma tentativa de aproximar sempre da cosmologia cristã, né? Tipo, então assim, se você não tem uma figura super poderosa, enfim, aí você não tem figura nenhuma, sabe? Porque você só consegue comparar com o Deus da Bíblia, enfim. Me parece uma leitura aí cheia de irregularidades, assim, enfim. Esse é um problemaço, sabia? E eu digo isso como uma pessoa que quebra a cabeça o tempo inteiro pra traduzir mito indígena, né? Tipo, porque se tem um momento, isso é uma coisa muito séria, se tem um momento onde você se percebe você percebe todos os seus valores cristãos, todos os seus valores naturalistas, cientificistas, é quando você tá numa aldeia indígena tentando traduzir as coisas. Porque é um processo quase que imediato, quando você tá deparando com uma alteridade muito diferente, ou assim, com o outro mesmo, né? Assim, cara, o meu desespero com o Zekiwara, eu falo sempre isso. Quando eu comecei a entender o Zekiwara, quando eu comecei a entender a Zekiwara,
eu vi que eu não entendia eles de verdade, saca? Porque uma coisa assim, não, quando eu entender a língua, eu vou entender os caras. Não, quando eu entendi a língua, eu falei assim, agora que eu sei que eu não entendo eles, porque eu nem em português eu entendi os caras falando. Saca? Porque eles estavam falando literalmente outra parada. Eles estavam falando de outra coisa. Né? O referencial era outro. Só que quando você se depara com esse referencial, é impressionante como o nosso pensamento se torna muito conservador rapidamente. Porque você começa a se apegar a um monte de... Cara, assim... Então, isso aqui é Deus. Isso aqui é o Deus deles. Isso aqui é o diabo. Cara, então você começa a codificar... Óbvio, isso é o primeiro momento, né? No segundo momento você vai... Você entende assim, que você tá segurando uma bengala ali, né? Tipo, você tá tentando se apegar a alguma coisa que, tipo, fez sentido pra você num determinado momento. E assim, por exemplo, quer ver uma coisa que é muito difícil nos mitos indígenas, quando você vai traduzir? Você vai saber se aquelas figuras que aparecem, se aquilo é um homem, se é uma onça. Sabe? Como aquele conto lá do Guimarães Rosa, Meu Tio e Aureté, tipo, que você não sabe se aquela pessoa é um homem ou uma onça, sabe? Tipo, é algo entre, né? E aí como que você descreve, como é que você pensa esse algo entre, né? Como é que você visualiza isso? Pra gente é muito difícil, porque nosso pensamento, ele é conformado com unidades discretas, né? A gente só concebe unidades discretas. Até o lobisomem ele não é um entre, né? Ele não é. Ele é um lobo numa forma hominídea, né? Tipo, é um homem com uma cabeça de lobo. Ele não é uma coisa ali entre uma coisa e outra, né? Tipo, a nossa própria imaginação fabulatória, ela tem muita dificuldade de conceber esses seres. Então, assim, agora imagina você lidar isso com uma cosmologia imensa que é totalmente baseada nisso, né? Cara, assim, eu sou uma pessoa que eu preciso ler mais sobre o pensamento indígena, porque eu realmente acho que pra descolonizar a imaginação vai ser maravilhoso. Pô, pois é, cara. Tipo assim, eu, por exemplo, eu tô literalmente há 10 anos traduzindo uma palavra. Que é a Kusoangawa. Que eu já traduzi como mulher simulacro. Hoje em dia eu traduzo como mulher fantasma. Que é pra falar sobre os homens que trocam de sexo entre os Aikiwara, né? Que é a palavra que eles usam, é o Kusoangawa. Tipo... Eu nunca consegui achar a palavra. Porque a gente não tem aparato teórico pra pensar um negócio desse. Assim, simplesmente existe, né? Exatamente. Estão lá, estão vivendo lá. Enfim, não é uma questão pra eles como é que a gente define ou não. Maravilhoso. Exatamente. Então, antes dos recadinhos, né, de final do programa, deixar pros leitores que quiserem conhecer o Spirahan, não leiam o livro do Everett, leiam o livro do Marco Antônio Gonçalves, Mundo Inacabado, editora UFRJ. Acho que agora a gente pode dar nosso episódio por encerrado e passar para as dicas de leitura, né? Exato, a nossa tradição, né? Somos um podcast tradicionalista, né? Nós temos... É engraçado pensar, né, como que a gente foi trocando a roda com o carro andando, como você gosta de dizer, né? A gente foi criando... Moldou o podcast, agora tem uma epígrafe no começo, tem dicas de leitura no final. Eu acho engraçado que tudo isso surge assim, se a gente combinar, a gente vai fazendo, quando a gente vê, já foi, né? Vai funcionando. Cara, macumbeiro é assim mesmo. Fez, funcionou, não funcionou, tá bom, vamos fazer de outra coisa. Mas você quer começar ou eu começo? Bom, eu vou começar. A minha dica de hoje é um livro de contos de uma escritora brasileira contemporânea, que é a Cidinha da Silva. É um livro que se chama Um Exu em Nova York. Saiu pela editora Palas, que são contos curtinhos em que os narradores vão, em determinados momentos, se encontrando com figuras da rua, da noite, que fazem com que elas entrem em contato com algum aspecto misterioso ou maravilhoso da vida, enfim. E aí você vai percebendo, assim, a presença de Exu de maneiras totalmente inesperadas, assim. São encontros que as pessoas têm com diferentes aspectos. Às vezes é Exu como mensageiro, às vezes é Exu como o Deus da comunicação, alguém que traz uma ideia, alguém que move a criação, enfim. É bem legal para quem tá querendo
desmistificar certas imagens e se aproximar de Exu de uma maneira menos preconceituosa, cabeça mais aberta. Perfeito. Inclusive, se tem uma coisa que define um encontro com Exu, é o inesperado, né, cara? Assim, essa é a melhor definição. O inesperado é a marca do encontro com um Exu, né? Ou os Exus. Pra quem gostou da dica do livro lá do Marco Antônio sobre o Spiran-Hã, eu acrescentaria que, na verdade, o Mundo Inacabado está fora de catálogo, é uma etnografia, então é um tipo de leitura mais técnica, mas o livro do Marco Antônio ele tem uma linguagem mais bem acessível, né? O que não quer dizer que o livro é simplório, mas enfim, é uma linguagem bem acessível, não fica naquelas digressões chatas e coisas do tipo. Mas eu recomendaria um livro que está em catálogo, que é do Alberto Mussa, Meu Destino é Ser Onça, que ele faz uma compilação de um mito tupinambá fantástico, o que é bem difícil, que assim, ele não cai dos lugares comuns dessa... É uma tradução de traduções, ou seja, ele faz um compilado de vários cronistas quientistas e coloca o mito sob o formato de uma crônica, né? Mas respeitando determinadas oralidades, enfim... O que é bem interessante, é um exercício literário bem interessante, é um tipo de leitura bem diferente. E o que é bom é porque, justamente, como é um livro que tenta, de certa maneira, recuperar um certo ar ameríndio, né, que algumas transcrições de mitos perdem, ele é um mito que escapa dessas ficções primitivistas, né, dessa fábula... Porque mito tem um problema. Quando se fala de mito indígena, muitas vezes é impressionante essa máquina racista que transforma mito indígena em história de criança. Esse é um ponto. Folclore, né? O outro ponto é o folclore, e o terceiro ponto são fábulas de iluminação, né? Tipo, não, porque teve essa história aqui, tipo uma parábola, né? Tipo, você tem essa lição, a lição do dia, amiguinhos! Sabe? Não, o livro do Mussá não cai nenhuma dessas armadilhas. É um livro bem interessante, recomendo, e olha que eu sou particularmente chato com isso, pois nesse caso eu posso. Você falando que é chato, assim, tipo, nossa, aguardando. Eu sou chato com poucas coisas, com cinema, com música, né, tipo, com livro, com quadrinho, com videogame. Assim, são poucas coisas. Pouca coisa. Pouca coisa. Eu não sou... O que isso? Por exemplo, eu não sou chato, por exemplo, com badminton. Assiste qualquer jogo de badminton, cara, que você me der, assiste. Agora eu imaginei você com aquela roupinha branca de coxinha jogando badminton. Tá. Porra, aquilo é muito violento, cara. Vou ficar dias rindo dessa imagem, Orlando. Muito obrigada. E com essa imagem inesperada, mais do que nunca foi sorte, sempre foi Exu. Uma nova revelação, você sempre soube, mas ainda não tinha compreendido. Uma nova humanização, a nova geração, passando de mono pra estéreo, em vários tons. É sério. O microfone, meu megafone, tome emprestado. Um pouco da minha energia tem sobrando pra todos os lados. Força importante, uma força mais pra aturar a pressão que tenta esmagar somente contra a parede chapiscada da ilusão. Enxergando a realidade por detrás, depois da curva, a pesada visão torpe e obscura da humanidade em geral. Miopia espiritual, pegou geral. Dignidade, simplicidade, infelizmente se tornaram um artigo de luxo na atualidade. Falta de vontade, disparidade entre discurso e atitude são os maiores pilares dessa situação. Escala alfabética, patética, na qual nos metemos, pela qual vivemos e morremos, algumas vezes mais pra aprender, reconhecer a todos como irmãos, os mais evoluídos, outros não, mas todos com sua missão. Uma nova visão, uma nova visão, uma nova visão, uma nova visão, o microfone, meu megafone, passando de mono pra estéreo a sua compreensão. Uma nova visão, uma nova visão, uma nova visão, a nova visão, o microfone, meu megafone, passando de mono pra estéreo a sua compreensão. Na real, discutir sobre o fim da violência é quase que total perda de tempo, paliativo. Nem o sujeito mais socialmente ativo irá conseguir mudanças minimamente palpáveis. Praticamente apenas praticará o esporte mais popular da humanidade. Jogar. Palavras ao Léo. Jogar. Palavras ao vento, nada muda enquanto não mudarem os valores na raiz de todos. Eu disse todos, exploradores e explorados, violentadores e violentados. Tudo
também amei, tudo caminha lado a lado. Não sei se me entende, mas o que eu digo é que a maioria se trocasse lugar faria o mesmo. E quando tem uma oportunidade, ou faz mesmo. Mesmo que escala menor, microcosmo, macrocosmo. Porém, a intenção de movimentação é sempre a mesma. Cadeia alimentar, lei da selva. O mais forte destroça, atropela, passa por cima do mais fraco. Valorização da matéria, o lado espiritual, ou seja, o real ficou na miséria. A mesma que domina e povoa o planeta Terra. Por sinal, competição a todo custo, vitória a qualquer custo, estilo de vida fatal que resultou nesse fiasco, nesse insulto que é hoje a humanidade, esse fracasso. Faça o que eu falo, não faça o que eu faço. Eu digo, isso pra mim é o primeiro passo, porque em bom português se chama hipocrisia. Como é no alto clero, como é em Brasília. Bota o dedo na ferida antes de querer que a humanidade mude. Que tal mudar um pouco nosso próprio ponto de vista? Uma nova visão, uma nova visão, uma nova visão, uma nova visão. O microfone, meu megafone, passando de mono pra estéreo a sua compreensão. Uma nova visão, uma nova visão, uma nova visão, uma nova visão. O microfone, meu megafone, passando de mono pra estéreo a sua compreensão. Na ciência sem subserviência, a combinação mais poderosa desse mundo. Somos realmente uma coisa só. O efeito bumerangue tá aí, provando, levando e trazendo o que é de melhor e pior. Plantamos e colhemos em outros cantos, é aqui mesmo. Portanto, não seja dissimulado, você sabe o que está acontecendo. No centro de tudo, no centro da questão tá a preguiça, a falta de disposição pra mudar. Várias preguiças tomadas, seu mundo sente o efeito. Mentalidade falida, morta viva, não tem jeito. Eu tô dizendo, é preciso quebrar as regras daqui, seguir as regras de lá, com confiança, sangue frio, sem se apavorar. Cada um no seu tempo, cada qual no seu caminho. Estradas separadas seguindo pro mesmo objetivo. Destino ou não, pelo menos no momento. Uns mais rápidos, outros lentos. Porém, no subconsciente, todos atentos. Fumigamentos ao ouvir o chamado. Eu não invento nada, só transmito os recados, fragmentos. Fábio, meu irmão, seguimos na missão. A cabeça erguida e no peito a batida que for. Meu coração é exclusivo só do meu senhor. Estilo libertário, vivo nesse mundo, mas não sou presidiário da matéria. Procuro me desvincular, cada vez mais desapegar. Usar somente o necessário pra passar. Pois quando menos se espera, lá vem mais uma despedida do planeta Terra. Uma nova visão, uma nova visão, uma nova visão,